Marcos capítulo 6. Quem achou diz amém. Nós vamos ler do versículo 45 até o 51. Diz assim a palavra do Senhor: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Aqui está falando de Jesus, viu, irmãos? E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Amém, queridos? Queridos, nós vemos aqui uma narrativa, a palavra de Deus nos mostra aqui uma narrativa de um fato de alguém, de pessoas que eram acostumados a viver no mar. Os discípulos, nós sabemos bem que a grande maioria eram pescadores. Jesus, quando começou o seu ministério, ele foi à beira-mar, à beira da praia, e ele chamava os discípulos, os pescadores: Vinde, que eu vou vos fazer pescadores de homens. E esses pescadores, nós sabemos muito bem que são pessoas corajosas, irmãos. Aqui no nosso Nordeste, o camarada pegar uma jangada e ir para o alto mar, somente quem tem muita coragem. Somente quem tem muita coragem. Mas há um outro fato com relação aos pescadores, e aqui nós temos alguns pescadores, eu estava até conversando antes do culto com relação a isso. Um fato também, porque pescadores, além de serem corajosos, tem alguns deles que são muito supersticiosos, viu, irmãos? A gente sabe, conhece muita história de pescador, né? Há algumas superstições que é usada na hora da pesca ou antes da pesca. Nós sabemos que alguns pescadores são supersticiosos. Esses pescadores, irmãos, eles são acostumados a enfrentar as tempestades. Estes pescadores, irmãos, eles são acostumados a enfrentar os perigos diariamente. Principalmente esses aqui que eu estou falando, né? Esses pescadores aqui, que na sua grande maioria, os discípulos de Jesus eram pescadores como João, como Marcos, né? Como André. Na sua maioria eram pescadores. E eles estavam acostumados com essa rotina de ir para o mar, enfrentar perigos diários. Tiago também era um pescador. Eles estavam acostumados todos os dias, porque era o seu meio de sobrevivência, era o seu meio de ganhar a vida. E todos os dias eles enfrentavam o mar, com tempestades ou com calmaria, mar bravio ou com calma, eles enfrentavam ao mar. E mesmo em meio à sua coragem, mesmo em meio às suas superstições, mesmo em meio às suas histórias, seus presságios, toda a sua experiência, irmão, não foi o suficiente para essa travessia que eles estavam fazendo. Tudo isso não foi o suficiente para os manter na calma, né? No meio deste contexto que nós acabamos de ler. Eu vou já chegar lá, irmãos, né? Esses homens estavam no meio do mar. E quando eles viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre as águas, eles pensaram ter visto um fantasma.
Se eles tinham algumas superstições com relação à pesca, quando eles viram aquele homem se aproximando do barco, eu creio, queridos, que faltou pouco para aquele barco afundar. O texto que nós lemos, nós vemos que eles gritaram, irmãos. Houve um desespero geral naquele momento. Eles ficaram, irmãos, o termo certo é que eles ficaram apavorados de medo ao ver Jesus se aproximar daquele barco. Eles pensavam ter visto um fantasma, diz a Bíblia Sagrada. Falar nisso, você acredita em fantasma? Eu creio que o crente não acredita muito nessas coisas não, né, irmãos? Eu creio que o crente não acredita muito em fantasma não. Mas eu quero dizer para você que, de certa forma, nós, mesmo crente, nós temos alguns fantasmas. Que é isso, pastor? Que heresia é essa? Os fantasmas que eu quero falar para você não são fantasmas do outro mundo que se imagina vir e trazer medo às pessoas. Mas os fantasmas que muitas pessoas, mesmo crente, carregam, são os seus temores ocultos, são os seus, muitas vezes, não quero dizer a palavra recalque, porque é uma palavra muito forte, mas são temores, são lembranças do passado, são traições vividas, que vez por outra, quando há uma situação contrária, esses fantasmas que estão ocultos no seu íntimo, eles querem aparecer, para lhe trazer temor, para lhe trazer medo. Esses fantasmas ficam no íntimo do ser humano. Não são fantasmas do outro mundo, não são fantasmas, visões, como muito se vê no interior, mas são temores que estão no íntimo da alma. E muitas das vezes, quando vêm as situações adversas, esses fantasmas aparecem. Esses fantasmas aparecem. Esses discípulos, irmãos, eles estavam passando uma situação adversa. Nós vemos aí no versículo 48, você está com a sua Bíblia aberta, amém ou não amém? E vendo, Jesus estava vendo, que eles se fadigavam. O que é se fadigar, irmão? Eles estavam se cansando de tanto remar. Por quê? Porque o vento lhes era contrário. Ou seja, estava havendo uma grande ventania, estava havendo uma grande tempestade, e eles estavam se cansando. Havia um momento de muita dificuldade, havia uma grande adversidade. Eles remavam, estavam cansados, e o vento batendo ao contrário. Eles estavam ali, irmãos, né? Lutando contra uma força muito forte da natureza. A Bíblia diz que ainda era claro quando eles saíram. Vamos ver aqui, irmãos. Versículo 47. Diz o quê? E sobrevindo o quê? À tarde, estava o barco no meio do mar. Ora, se já era à tarde e eles estavam no meio do mar, então eles saíram da margem, provavelmente muito cedo. Sabe por quê, irmãos? Porque esse mar da Galileia, ele tinha 11 quilômetros de extensão. Eles iam atravessar esse mar. Se quando chegou no meio do mar, era tardinha já, então eles saíram muito cedo. A Bíblia diz ainda, irmãos, que na quarta vigília da noite, você sabe que horário é esse? A quarta vigília da noite é entre 3 da madrugada e 6 da manhã. Ou seja, esses homens estavam remando há quase 10 horas ou mais. Porque se eles saíram à tardinha, ou seja, muito cedo, no meio do mar, já era de tardinha, e de madrugada eles ainda estavam remando, irmãos, eles estavam remando há mais de 10 horas. Amém ou não amém? Você está compreendendo até aí, né? Então, queridos, apesar desses homens serem excelentes remadores,
Eles estavam cansados. Mais de 10 horas remando. Agora vem um vento bravio. Eles estavam, embora fossem acostumados com o mar, embora fossem homens fortes, eles estavam cansados, queridos, porque o esforço era grandioso e o tempo de remar também. O grande problema, irmãos, aqui é que eles saíram por uma ordem de Jesus. Vão para outra margem. Foi Jesus que mandou. Eles não foram por vontade própria. Eles saíram, o mar estava calmaria, estava tudo tranquilo. Mas quando chega no meio da viagem, irmãos, vem um vento contrário, vem uma adversidade, vem uma grande luta, e aqui que começa a grande tribulação para a vida desses homens. É porque o tempo mudou de repente, irmãos. Tudo estava normal, mas aí no meio da travessia, eles são surpreendidos com um vento contrário. As ondas se levantaram. E isso, queridos, deixa eu falar aqui para você, isso pode acontecer com a minha e a sua vida. Essa vida que nós estamos vivendo é uma travessia. Nós podemos pegar a margem e ter uma vida tranquila até um determinado ponto, mas não quer dizer que, se nós somos crentes, esses homens eram discípulos de Jesus, eles estavam aqui pela uma ordem de Jesus, eles estavam debaixo da vontade de Deus. Isso não quer dizer que eles não estariam sujeitos a passar adversidades. Eu e você, nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós confiamos plenamente em Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que eu e você, a qualquer momento, possamos atravessar um mar bravio, vir uma tempestade contra nossas vidas, vir lutas, tribulações, podem vir sim. Por que eu estou pregando isso? Porque o evangelho que se pregam hoje, dizem que o crente não pode passar luta, o crente não pode passar tribulação, o crente não pode passar... Não, irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar lutas ou tribulações nesta vida, mesmo que nós estejamos debaixo da vontade de Deus. Esses homens estavam passando uma grande tempestade, eles remavam e não saíam do lugar. Quantas as vezes, meus irmãos, nós passamos lutas dessa maneira? Quantas as vezes vem tribulação sobre as nossas vidas, que nós remamos, pelejamos para sair do lugar e não conseguimos? Quantas as vezes eu sei, queridos, que há pessoas aqui esta noite que já têm orado há muito tempo, mas a luta não passa. Você às vezes está até se cansando dessa situação, porque esse mar continua adverso à tua vida e à tua vontade. Quantas pessoas têm um filho na droga? Já tentou de... Meus irmãos, eu já tive muitas experiências nessa área de pessoas drogadas, irmãos. Um filho da droga, irmão, desestrutura toda a família, irmãos. Vende tudo que puder. Os pais, eu conheci pessoas que botou cadeado em tudo que foi de armário, irmãos. E o rapaz ia lá, arrombava e vendia, não tinha jeito. Aquelas famílias, muitas vezes cristãs, oravam a Deus, estavam cansadas daquela vida. E o mar continua, o vento continua contrário. Aí vem o cansaço, aí vem a vontade de desistir. Rema e não sai do lugar. O vento continua batendo no navio. Oh, meu Deus, quanto tempo eu tenho orado por esse homem, e esse homem não muda, continua no vício. Oh, meu Deus, quanto tempo eu tenho orado pelo meu casamento, e continua a mesma crise, e remando. Oh, meu Deus, essa enfermidade que veio sobre a minha vida, já procurei tudo que é médico, eu estou cansado. Eu estou cansada. E o vento batendo. Esses homens estavam assim. E é nesse momento, irmãos, que vem um cansaço, a vontade de desistir, vem um medo, e aí é nesse momento que aparecem também os fantasmas. Os fantasmas do desânimo,
Os fantasmas que muitas vezes trazem os pensamentos derrotistas, as situações, adversas, elas trazem geralmente medo. Geralmente essas situações, elas trazem um assombro do passado para nossas mentes no tempo presente. Você que talvez já tenha ouvido falar de pessoas que tiveram traumas na infância, e na idade adulta, quando vai passar uma luta parecida com aquela, aí esses fantasmas voltam. Pessoas que na infância os seus pais se separaram e agora ele já está casado, pai de filhos, e às vezes tem uma crise na família, aí vem tudo na sua mente do que ele passou na sua infância. Esses são os fantasmas, e esses são os temores ocultos que se revelam. Esses homens aqui estavam passando uma grande luta, aí de repentemente eles veem Jesus se aproximando e pensavam que era um fantasma. Quantos aqui já passaram lutas assim, irmãos? De pensar, de desanimar mesmo, desistir? Eu já passei, irmãos, muitas lutas assim. Pensar em parar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a mensagem não acaba aqui, amém? A mensagem não acaba aqui. Eu estou somente falando aqui o primeiro ponto da mensagem. Sabe por quê? Porque as adversidades, porque os ventos contrários, porque as lutas, elas também, irmãos, atraem a atenção do Senhor. Porque esses homens aqui, eles estavam lutando, remando, e quem é que estava olhando para eles? Jesus Cristo. As lutas, irmãos, elas têm também essa perspectiva de atrair a atenção de Deus para nossas vidas, irmãos. As lutas, elas também servem para trazer o Senhor Jesus ao nosso auxílio. As lutas servem também para trazer para nós experiências, irmãos, com Ele, com Jesus Cristo. Posso ouvir um amém esta noite? A Bíblia diz, irmãos, que esses homens atravessaram e Jesus foi um alto monte para orar. Ele subiu ao monte para orar, Jesus, enquanto os discípulos atravessavam o mar. E quando os discípulos estavam na hora mais difícil, Jesus está observando. A Bíblia diz, versículo 48, e vendo que eles se fatigavam a remar, porque o vento era contrário. Jesus estava vendo aquela luta daqueles homens. Jesus estava vendo a luta, a dificuldade daqueles homens. Deixa eu dizer uma coisa para você que chegou aqui esta noite. Se você está passando lutas, adversidades, ventos contrários, tempestade na tua vida, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez aquele seu parente próximo não esteja vendo, talvez aquele seu amigo mais íntimo não esteja vendo, mas eu quero dizer para você que Jesus está te vendo. Jesus está vendo a tua luta. Jesus sabe nas madrugadas quando você está chorando. Jesus sabe das tuas dores no teu íntimo. Ele vê na tua luta. Jesus vê, irmãos. Se há algo maravilhoso no Jesus a qual nós servimos, é que Ele sempre nos vê. Não tem nada oculto aos seus olhos. Ele sempre nos vê. Ele vê os nossos sofrimentos. Ele vê as nossas lutas. Ele vê as nossas dores. Ele conhece os nossos temores. Ele conhece as nossas lutas. Ele sabe, irmãos, o que nós temos passado. Ele sabe. E Ele vem ao nosso encontro, irmãos. Ele vem ao nosso encontro sobre o mar bravio. Sabe essa luta que você tem passado? Sabe essa tempestade? Olha, Jesus vem sobre ela para nos socorrer, irmãos. A gente pode imaginar, irmãos, que aqueles discípulos que andaram muito tempo com Jesus, ao verem Jesus se aproximando sobre as ondas, aqueles homens iam descansar e iam ficar em paz. Oh, o mestre está vindo. Mas não, irmão, o que aconteceu?
eles se desesperaram. É um fantasma. Eles não reconheceram Jesus, irmão. Não foi o que aconteceu, não foi paz. Eles confundiram o mestre, o Senhor, com a alma do outro mundo. Sabe, queridos, e é o que constantemente acontece conosco, irmãos. É o que constantemente acontece conosco. Às vezes nós estamos numa luta, numa dificuldade. Jesus está vindo ao nosso socorro, né? Muitas vezes o modo de Jesus trabalhar é diferente. Quando Jesus trabalha ao nosso socorro, a gente não reconhece que é o agir de Deus. Às vezes a gente pensa que a situação está piorando. Não, já estou numa luta, ainda me aparece um fantasma. Não, irmãos, é Deus trabalhando, irmãos. E às vezes a gente não conhece e não identifica o agir de Deus, que é o Senhor, que muitas vezes está tocando naquele ponto delicado, que é o Senhor que está operando naquela situação, para nos tirar daquela situação. E muitas vezes a gente confunde o socorro de Jesus com um fantasma. E em vez de trazer paz ao nosso coração, nós ficamos mais atribulados ainda. Amém ou não amém? Muitas vezes nós não reconhecemos que é a mão do Salvador que está operando em toda aquela situação, irmãos. Estou passando uma luta, aí acontece algo, e eu penso que está piorando. Não, irmãos, é a mão de Deus trabalhando ao nosso favor, e nós não compreendemos às vezes. Nós não compreendemos. E depois é que nós vamos nos compreender. E às vezes aí nós nos desanimamos, nós reclamamos, nós murmuramos, e é Deus, é o Senhor vindo ao nosso socorro. Você se lembra de Maria Madalena? Ela foi a primeira a chegar no túmulo de Jesus. Quando ela chega, irmãos, ela vê o túmulo vazio. O que acontece ali? Jesus ressuscitou. Aquilo que ele pregou aconteceu. Ele venceu a morte. Mas o que Maria Madalena vê? Roubaram o corpo do mestre. Aconteceu um milagre e ela quer tratar aquilo como um caso de polícia. Ela não identificou o milagre que estava acontecendo naquele momento. E muitas das vezes acontece isso conosco. Deus está fazendo um milagre e nós estamos pensando outra coisa. Muitas vezes Deus está operando e nós estamos pensando que as coisas estão piorando, mas é a mão de Deus agindo a nosso favor, porque Ele conhece as nossas vidas e Ele trabalha a nosso favor. Amém? Talvez você esteja atravessando uma situação adversa e talvez você esteja pensando que está tudo perdido. Talvez você acha que não tem mais jeito. Mas anima-te, meu irmão. Veja a mão de Deus em tudo isso. Anima o teu coração esta noite. Vê o poder de Deus operando em toda essa situação. Jesus, quando ele chegou naquele momento, o que foi que ele disse? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Não tem mais. Em meio às tempestades, ventos contrários, ameaças, ataques do inimigo, né? Ameaça dos homens, as nossas próprias falhas, elas se manifestam. Mas o Senhor caminha em nossa direção, em meio às ondas, os ventos, às tempestades, porque Ele vem em nosso auxílio, irmãos. Amém? Fala para o teu irmão aí, meu irmão, fique firme nessa tempestade. Não confunda a mão do Senhor com assombração. Confie em Deus. Confie em Deus, sabe por quê? Porque o medo nos faz ver coisas, irmãos. Provérbios, deixa eu ler aqui para vocês, 29, 25 diz assim, olha. Provérbios 29, 25. Deixa eu ler aqui para você. O medo, ele nos faz ver coisas. Provérbios 29, 25 diz assim: o medo do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O medo do homem armará laços, é uma armadilha. A gente vê coisas, mas aquele que confia no Senhor,
ele será colocado num posto de segurança, irmão, num alto retiro. Por isso fique firme com o Senhor, lance fora todo o medo. Em meio a essa tempestade, o Senhor está vindo ao teu encontro. Em meio a essa luta, o Senhor é contigo. Em meio a toda essa tribulação, o nosso Senhor não te desampara. Ele é o teu escudo, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o Deus forte, a mão dele é poderosa, e se ele se envolver ao vosso favor, não tem mar que não resista à mão poderosa de Deus. Aleluias! Se é para Jesus, aplauda, é para Jesus. E a gente, quando tem uma percepção equivocada daquilo que está acontecendo na nossa vida, essa percepção errada vai fazer a gente tomar atitudes equivocadas. Se Deus está operando e eu estou pensando que está piorando a situação, eu não tenho uma percepção que é Deus agindo, aí eu vou tomar atitudes equivocadas. Eles começaram a gritar, aí versículo 49. Quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Eles ficaram dominados pelo medo, ficaram em pânico total. Nos planos de Deus para seus filhos, irmãos, não está a possibilidade que eles sejam dominados pelo temor. Nos planos de Deus para nós, não está no seu projeto que, mesmo em meio às diversidades, nós fiquemos dominados pelo temor, pelo terror, pelo medo, de maneira nenhuma. Por mais que eu e você possamos enfrentar uma situação que nós nunca passemos, e tudo que é novo às vezes traz temor. Muitas das vezes nós vamos enfrentar situações que nós não estávamos esperando. Muitas das vezes nós vamos enfrentar lutas que nós não esperávamos. Uma pessoa trai, vem um prejuízo, vem uma enfermidade, e muitas vezes nós não estamos esperando. Mas mesmo assim, em meio a todas estas lutas, o projeto de Deus para nossas vidas não é que nós venhamos a nos desesperar e ficar com medo e abandonar tudo. Não, de maneira nenhuma. Não faz parte do projeto de Deus. E é nessa hora que nós devemos ter muito cuidado com os profetas do medo, com aqueles que chegam na hora da luta, da dificuldade, e começam a lançar profecias de mais terror para a tua vida. Eu instruo aqui os meus amados irmãos do DEP, quando vão fazer visitação, tem que ter sabedoria, porque eu já vi, irmãos, visitações que eu fiquei, a pessoa está enferma. Você sabe que uma pessoa doente, ela fica sensível a tudo e fica indefesa. É por isso que eu acho que toda pessoa que trabalha na área de saúde, ela tinha por obrigação fazer um curso de relacionamento pessoal. Isso todo ano, para não esquecer. Para aprender a tratar as pessoas. Porque uma pessoa quando está doente, ela está debilitada, irmãos. E ela precisa de um conforto, de um carinho, de uma palavra de ânimo. Pois eu já vi, irmãos, uma pessoa doente, numa visita, o irmão que vai visitar, tudo bem, conversa lá para lá, conversa para cá. Pois é, rapaz, eu tenho uma pessoa que morreu disso aí, eu conheço uma pessoa que morreu disso aí. Ela deu uma cacetada na pobre da pessoa, né? O médico disse isso aí. Pois é muito difícil a pessoa escapar disso aí, viu? Misericórdia, irmãos. Você vai levar uma esperança, irmão. Você vai visitar, você acaba de matar o doente. Então, irmãos, na hora das lutas que a gente está passando, aí que chega aquele profeta do medo. Não tem condição não. Vixe, rapaz, você está nessa situação? Pronto, acabou-se tudo. É ou não é? Mas a Bíblia diz que Deus não tem nos dado espírito de temor. Deus não nos dá espírito de covardia.
mas Deus nos dá um espírito de tremor. Amém? Nós não devemos ter espírito de covardia, irmão. Cristo se aproximou deles e disse: tendes bom ânimo, não tem mais. É o que o Senhor diz para você esta noite. Você que está passando uma luta, uma adversidade, está aí temeroso, eu quero te dizer aquilo que Jesus disse: não tenha medo, não tenha temor, tem de bom ânimo, o Senhor tem visto a tua luta. Não temas, é a ordem divina mais repetida nas Escrituras. É não temas. O Salvador vem ao nosso encontro, irmãos. E Ele vem ao nosso encontro, meus queridos, é para dissipar o medo, para que nós possamos ter um novo ânimo. Jesus vem ao nosso encontro, é para nos fortalecer, é porque Ele é Deus e Ele nos ama. Fala para o teu irmão não esquecer: Jesus Cristo te ama, meu irmão. Você não está só nessa luta. Amém? Veja aí, para nós encerrarmos, versículo 51, o que acontece? E subiu para o barco para estar com eles, e o vento o que, irmãos? Aumentou, foi? O vento piorou, foi? Quando Jesus entrou no barco, foi o que aconteceu, irmãos? O vento se aquietou, meus irmãos. Quando Jesus sobe no barco, sobe a bordo, meu irmão, o vento que era contrário, perigoso, ameaçador, simplesmente se aquietou. Quem foi que compreendeu aí esta noite? Pode dar um glória a Deus. Quem é que compreende que Jesus pode esta noite entrar no barco da tua vida e fazer cessar toda a tempestade? Quem que compreende que o Jesus que já está no barco da tua vida, Ele pode dar uma ordem esta noite e essa luta vai cessar? Nós cremos desse Deus, nós cremos desse Jesus, irmãos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o versículo que não sai da minha boca. Esse é o versículo que eu creio, que o mesmo Jesus, Ele é vivo, é poderoso, é atuante, irmãos. Jesus, Ele não passou, irmãos. Jesus é vivo. Jesus está aqui esta noite. Jesus tem olhado para nossas vidas. Jesus sustenta nossas mãos. Jesus, Ele nos dá vigor, nos dá força, Ele nos anima. É o Jesus que nós servimos, é o Jesus que habita em nós. E Ele entra no barco das nossas tempestades, Ele entra no barco do perigo. E quando Ele entra no barco, irmãos, sabe o que acontece? O medo, o temor, o cansaço, Ele dá lugar a uma nova alegria, irmão, uma nova esperança, uma sensação de segurança, uma incomparável paz. Você chegou aqui esta noite em lutas, tribulações. Eu quero te dizer que Jesus, esta noite, está entrando no barco da tua vida. Você vai receber a paz que o mundo não conhece. É a paz, como o diácono Adanias falou aqui esta noite, a paz que somente aqueles que têm Jesus no barco conhecem. Essa luta pode estar forte, mas com Jesus no barco você vai atravessar, porque Ele vai te dar segurança e paz. E você vai atravessar, meus irmãos. Jesus no barco é a nossa garantia de segurança. O barco pode estar balançando, o vento pode estar contrário, mas Ele nos traz segurança, irmãos, porque quando Ele entra no barco, a tempestade se acalma. Amém? Jesus está no barco, irmãos, e Ele vai fazer com que a gente chegue no destino em segurança. Qual é o seu destino, irmão? Nosso destino é o céu, irmãos. Essa vida aqui é o mar. Pode surgir tempestade de uma hora para outra, mas se Jesus está no barco, nós vamos chegar lá, irmãos. Nós vamos chegar na outra margem. A nossa margem é o céu, meu querido.
pode vir tempestade, pode vir vento contrário, pode vir luta, pode vir tribulação, mas se Jesus está no meu barco, irmão, eu vou atravessar esse mar. Eu e você vamos atravessar esse mar. Nós vamos chegar lá, porque Jesus, Ele é o capitão da nossa embarcação. Amém, amém. Você pode glorificar Jesus mais uma vez? Glórias a Deus. Fala para o teu irmão, e o teu barco não vai afundar não, meu irmão. Você vai chegar do outro lado. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Quem confia no Senhor aqui? Fique firme como os montes de Sião, amém? Vamos ficar em pé esta noite em nome de Jesus. E se você que chegou aqui esta noite ainda não tem Jesus na tua vida, deixa Ele entrar no barco da tua vida esta noite. Deixa Ele entrar no barco da tua vida esta noite.